Deuteronômio capítulo 30, irmãos. Eu conversei com a pastora Fernanda, tem uma programação ainda para as mães, mas eu falei assim, não, já me impediu de pregar na quinta, falou, não me pede hoje não. Então, amém. Capítulo 30, se prepara aí porque o trem é bom, tá? Capítulo 30, versículos 19 e 20. Diz assim, a minha Bíblia: os céus e a terra tomo hoje por testemunha. Contra quem? O que está escrito na Bíblia? Contra ti. Contra nós, Deus está dizendo. Falou assim, eu tomo hoje os céus e a terra como testemunha contra ti. Aí ele fala assim, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente ou a tua descendência. Verso 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém? Vamos ler de novo para a gente poder entender o que Deus está dizendo aqui. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que eu te tenho proposto a vida e a morte. No versículo 20, nós lemos que a vida é quem? Quem é a vida no versículo 20? É o próprio Deus. Amém? Então ele está dizendo, eu tenho te proposto a vida e a morte. E ele está dizendo, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o quê? Escolhe, pois, a vida. Se no verso 20 está dizendo que Deus é a vida, ele está mandando escolher quem? Ele está dizendo, escolha a mim. Escolha a mim. Deus está dizendo, para que vivas tu e a tua descendência, ou a tua semente. Aí, mas viver como? Amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele. Não é viver de qualquer forma, é viver amando ao Senhor, dando ouvido à voz dEle e se achegando a Ele. Pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Fecha os teus olhos, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos dando de sermos transformados segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Tu tens promessas e o Senhor quer cumpri-las nas nossas vidas. E nós, ó Pai, nos colocamos à tua disposição agora, neste momento, e decidimos nos submeter a Ti, no nome de Jesus, Pai, e decidimos, Senhor, no nome de Jesus, que vamos, ó Deus, tomar posse de tudo que o Senhor falar conosco nessa noite. Não queremos que nada, nenhum sentimento, nenhum pensamento, nada, Senhor, nenhum conceito, nada, absolutamente nada nos impeça de sermos transformados pelo Senhor através dessa palavra. Se revela através dela, revela essa palavra, não de acordo com o que queremos, mas com o que precisamos, para que a gente possa estar no centro da tua vontade e o teu nome ser glorificado em nós e através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Na terça-feira passada, se você não ouviu ainda, não participou do culto,
ele está ainda na internet, está no YouTube. E eu preguei, né, de uma série de 3, ainda tem uma, é uma série, não que eu quis, falar assim, eu vou preparar uma série de palavras, mas o Senhor, Ele colocou isso no meu coração. E na terça-feira eu preguei aqui nesse altar, e eu falei sobre a promessa e o cumprimento da promessa. Amém? O cumprimento da promessa. Por que que Deus nos dá promessa? Deus nos dá promessa porque Ele quer cumprir em nós um propósito para Ele. Amém? Um propósito para Ele. Não é para nós o propósito, é para Ele. Ele cumpre a promessa em nós para Ele. Amém? Romanos capítulo 11, se não me engano, o verso 16, fala assim, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, a promessa, para Ele o processo, são todas as coisas, né? E por Ele e para Ele são todas as coisas. O cumprimento da promessa. Amém? Porque tudo que Deus faz em nós é para que o nome dele seja engrandecido e glorificado. Amém? Esse tem que ser o resultado final. O nome do Senhor ser engrandecido e glorificado nas nossas vidas quando essas promessas se cumprirem. Amém? E eu falei também que a promessa, todas as vezes que Deus nos dá uma promessa, Ele está anunciando o seguinte, que Ele vai nos quebrar para fazer de novo. Todas as vezes que Deus te promete algo, eu vou te prometer algo, né? Alguns dias atrás, nós estávamos numa reunião na casa do Adriano, e Deus deu uma palavra para ele e para a Lucilene. Falou, eis que estou te dando vestes novas. Né? Maravilha, glória a Deus pela palavra. Mas a promessa já está anunciando nas entrelinhas que, falou assim, olha, para que essa promessa se cumpra, eu vou te quebrar e fazer de novo para que você esteja pronto para ela. Amém? E falei que vaso novo não é vaso perfeito. Amém? Porque o homem só foi vaso perfeito enquanto ele estava no Éden. E o vaso perfeito, ele está pronto para cumprir todos os propósitos de Deus. No Éden foi o único lugar onde o homem estava pronto para cumprir todos os propósitos de Deus. Se você ler a Bíblia, enquanto o homem estava lá, ele fez um monte de coisa que para nós, humanamente falando, é impossível. Mas você via ele fazer e não reclamava. Né? Você via ele fazer lá e não reclamava. Deus fez o homem, né? Se fosse contados como dia da semana, Deus fez o homem numa sexta-feira. Amém? Nem chegou ao meio-dia, Deus já percebeu que o homem estava só. Aí Deus disse que ia fazer uma ajudadora idônea, mas antes de fazer a ajudadora para ele, o que Deus fez? Falou, Adão, você vai dar nome para aquilo que eu criei. Amém? E depois que ele terminou, ele caiu num profundo sono e Deus fez a mulher. Amém ou não amém? Então, querido, só que Deus fez a mulher ainda na sexta-feira, no sexto dia. Ou seja, naquele dia, Ele deu nome para tudo aquilo que a gente consegue enxergar e aquilo que a gente não consegue enxergar e que existe no mundo e que já existiu. Então, ele, como vaso perfeito, ele estava pronto para cumprir todos os propósitos de Deus. Mas lá no capítulo 18 de Jeremias, diz que o vaso se quebrou. Amém? Esse vaso se quebrou, mas o oleiro, que é o Senhor, ele pegou o barro do vaso quebrado e amassou o barro, e fez desse barro um vaso novo. Amém? E o vaso novo não é igual ao vaso perfeito. Por quê? Não porque Deus não seria capaz de fazer um vaso perfeito, mas porque o barro estragou. E não tem como fazer mais vaso perfeito do barro que quebrou. Do vaso
do barro do vaso que quebrou. Só tem como fazer um vaso, isso nas mãos de Deus, um vaso novo. E a diferença do vaso novo para o vaso perfeito é que o vaso novo só cumpre um propósito de cada vez. Ele não cumpre todos os propósitos. Por isso que Deus, Ele vive nos dando promessas. Amém? Por que é promessa? Porque nós não estamos prontos. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer. Se Ele quisesse, ele nem me prometia, Ele já fazia e entregava. Porque Ele pode. A bênção está pronta, o cumprimento está pronto, a promessa está pronta, o cumprimento está pronto. Porém, eu não estou pronto. Quando Deus anuncia a promessa, Ele está dizendo, você não está pronto para o cumprimento dela. Então eu vou te quebrar e vou fazer de você um vaso novo para que você esteja pronto para o cumprimento dessa promessa. Amém? Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. Então Deus, Ele nos quebra todo dia. Na sexta-feira eu fiz 50 anos de idade. Nesse ano faço 30 de vida cristã. E se a gente levar em consideração que eu fui quebrado uma vez por dia, nesses 30 anos eu fui quebrado. Se o ano tivesse só 365 dias, eu teria sido quebrado 10.950 vezes. E refeito. Mas aí, dentro de 30 anos, tem pelo menos 7 anos bissextos, que tem um dia a mais. Então Deus me quebrou 10.957 vezes. E me fez de novo, se Ele tiver me quebrado uma vez por dia. Que teve momentos que eu acho que é mais. Que o negócio não foi fácil. Então, por isso que Deus nos quebra. Ele promete, Ele quebra, Ele faz de novo. Quando você estiver pronto, a promessa se cumpre. Deus prometeu a terra, o povo estava lá no Egito, amém? Deus prometeu a terra, a promessa estava pronta, a terra estava pronta. Mas o povo não estava pronto. Deus tirou o povo com mão forte, foi para o deserto. Ficou quanto tempo lá? 40 anos. Eles saíram do Egito, porém o Egito não tinha saído deles. Então Deus deixou eles no deserto até que eles estivessem prontos. Um pouco antes disso, Deus falou para eles, olha, eu vou mandar vocês para ir ver a terra. Só que eu acho que Deus fez isso para mostrar para eles que eles não estavam prontos. Aí eles foram e viram a terra. O que eles voltaram testificando? A promessa é verdadeira. A terra, o cumprimento dessa promessa existe. Porém, nós somos aos olhos desse povo como gafanhotos e também somos aos nossos olhos. Opa, Deus falou assim, eu não falei que vocês não estão prontos? Vocês vão ter que começar a se ver de uma forma diferente. Porque senão não cumpre a promessa na vida de vocês. Então vocês vão ficar nesse deserto andando em círculo durante 40 anos. Aí eu pergunto para você, quanto tempo vai levar para Deus fazer de você um vaso novo? Por que eu estou dizendo tudo isso, querido? Porque Deus quebra o vaso, né, o que já se quebrou, e Ele amassa o barro. Você está aqui hoje, você está ouvindo essa palavra, o que Deus está fazendo com você aqui? Está amassando o barro. Está amassando o barro. Se você ficar bravo comigo, de alguma coisa que eu falar aqui, é um apertão do Senhor nesse barro aí. Oi? Dá um grito aí, um aleluia aqui aí. Amém? Mas aí Deus pega esse vaso, Ele quebra o vaso e Ele faz um outro vaso. Um futuro crente fazendo barulho para me atrapalhar. Se não é crente, vai se converter, só por causa disso.
Então Deus, ele quebra o vaso e faz o vaso de novo. Quando o vaso está pronto, aí ele pega e chega diante do vaso e diz isso aqui, verso 19. Ele fala: os céus e a terra, ó, você é um vaso, te fiz. Os céus e a terra, eu tomo hoje como testemunha contra ti. Eu te fiz um vaso novo. Eu te fiz um vaso novo. Você não se fez sozinho. Você não se levantou sozinho. Você não está aqui. Você não veio aqui sozinho. Você não veio aqui porque você não tinha nada mais importante para fazer ou porque você recebeu um convite. Você veio aqui porque eu te trouxe. E Deus está dizendo: eu tomo hoje contra ti os céus e a terra. Nós estamos diante do Senhor ouvindo a palavra dele e tendo os céus e a terra como testemunhas contra nós. E ele está dizendo: eu tomo contra ti, os céus e a terra, por testemunhas contra ti, que eu tenho te dado a vida e a morte. Ele está dizendo: eu tomo os céus e a terra contra ti, porque eu tenho me revelado para você. Você não pode alegar ignorância ao meu respeito. Você não pode chegar e falar para Deus: Deus, eu nunca ouvi isso. Deus, ele está dizendo: eu tenho proposto para você a vida e a morte. É o que ele está dizendo hoje. Ele está colocando diante desse vaso a bênção e a maldição. Aí ele está dizendo: escolhe. Ele está colocando uma responsabilidade nas nossas mãos. Ele está dizendo: escolhe, escolhe, escolhe. Mas é uma escolha meio estranha que ele está dizendo. Por quê? Porque ele está falando assim: escolhe, coloca a responsabilidade, mas ao mesmo tempo ele tira. Por quê? Porque ele diz assim: escolhe, pois, a vida. Ele não só disse escolhe, ele mostrou para nós o que nós temos que escolher. E ele está dizendo: se você escolher, se você fizer essa escolha, você vai viver, vai ser bênção para você e vai ser bênção para a tua descendência. Vai ser bênção para a tua descendência. Amém? Agora, por que ele manda escolher, querido? Por que nós temos que escolher? Por que ele coloca essa responsabilidade nas nossas mãos? Pelo seguinte: no ano de 1643, nasceu um homem na Inglaterra chamado Isaac Newton. Quem já ouviu falar dele? Morreu com 84 anos, em março de 1727. Esse homem é autor de algumas leis. Ele era físico, matemático, astrônomo, e também eu descobri que ele também era teólogo. Eu não sei se ele era crente, mas teólogo ele era. E uma das leis dele, como físico, é a lei da impenetrabilidade. Quem já ouviu essa lei? Está estudando isso na escola agora, né? Qual que é a lei da impenetrabilidade? Ian Rafael, já que tu levantou a mão e disse que está estudando. Te peguei, né, rapaz? A lei é o seguinte: dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Amém? Glória a Deus. O que isso tem a ver, pastor? Simples, irmão. Da mesma forma que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, a bênção e a maldição não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, no mesmo coração, ou na mesma vida, ou na mesma pessoa. Por isso é que ele fala: escolhe. Ele manda escolher por quê? Porque não pode.
Por isso que Jesus vai dizer o seguinte, ele falou, seja o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso é do diabo. Porque não tem meio termo, irmão. Não tem como. É por isso que Tiago vai dizer no capítulo 3, né? Eu vou até ler com você, se você puder abrir. Lá, Tiago capítulo 3, dos versos 10 ao 15. Eu vou andar rápido aqui. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, o que é sentimento faccioso? Sentimento que causa divisão, sentimento de posse. Em vosso coração não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e o que mais? Diabólica, demoníaca. Tem um monte de crente que é esse o sentimento dele. A sabedoria dele é animal, terrena e diabólica. Deus manda a gente escolher, querido. Você sabe por que Ele manda você escolher? E você tem que escolher. Porque é o seguinte, porque aquilo que você escolher, irá te dominar. Irá te dominar. Ou seja, aquilo que você escolher irá ditar as regras na tua vida e determinar quem realmente é o teu Deus e o que virá sobre a tua vida por causa disso. Mas aí você fala, não, pastor, eu escolho a bênção. Não estamos falando de palavras, nós estamos falando de atitude. Tuas palavras não valem nada sem elas. Tem gente que evangeliza as outras pessoas só com palavras. Com palavras você não convence ninguém, irmão. Com palavras você faz um desserviço para o evangelho. Com palavras, o que você faz? Você povoa o inferno. Por quê? Porque quem te ouvir falando de Jesus e olhar para as tuas atitudes não atestam as tuas palavras, ele vai para o inferno junto com você. Por isso que Deus está dizendo aqui, Ele faz o vaso. Ele faz o vaso. Por que Ele faz o vaso? Porque Ele tira da nossa mão qualquer tipo de argumento para dizer, Senhor, não me ajuda. Não, eu vou fazer o vaso, eu faço o vaso. Eu deixo o vaso pronto, mas está diante do vaso a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, escolhe, escolhe. Ele diz, escolhe a vida para que vivas. Escolhe a vida. Mas está a responsabilidade, ainda que Ele nos dê a sugestão, a responsabilidade está em nós. Nós temos que escolher entre um e outro. Eu estava, nesses 30 anos, né, eu venho, de vez em quando eu paro e fico falando assim, qual é o significado da bênção?
Um que eu tinha gostado bastante era autorização para prosperar. Quantos já ouviram esse significado de bênção? Falou, não, há uma pessoa, o que é bênção? É autorização para prosperar. Nossa, eu gostava demais, mas eu achei um outro. Bênção significa domínio do bem. Uma pessoa abençoada significa que ela é uma pessoa dominada pela bênção, pelo bem. Ela é dominada, ela vive a vida dela assim. Só que a maioria dos crentes pensa o quê? Que uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem dinheiro sobrando. Uma pessoa abençoada é uma pessoa que não fica doente nunca. Uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem um carro novo. Uma pessoa abençoada é uma pessoa que tem uma casa bonita. Não, não é isso. Uma pessoa abençoada, ainda que não tenha dinheiro, ainda que não tenha carro, ainda que não tenha casa, é uma pessoa dominada pelo bem. É uma pessoa dominada pelo bem. Ela é tanto dominada porque ela faz o bem, mas ao redor dela tem até pessoas que tentam lhe fazer o mal, mas Deus, porque ela é dominada pelo bem, Deus transforma aquilo que é maldição em bênção para que ela não seja atingida. E uma pessoa amaldiçoada, meu irmão, você entendeu que pessoa abençoada não é aquela pessoa que fica falando, eu sou abençoado. Eu sou abençoado porque o pastor disse que eu sou abençoado. Eu sou abençoado porque o meu pai falou a vida inteira que eu sou abençoado. Não! A pessoa abençoada é aquela que é dominada pela bênção. O domínio, a bênção domina sobre a vida dela. Ela não é mesquinha. Sabe, ela ira, mas ela não peca. Ela não é invejosa. Ela não é possessiva. Ela é dominada pela bênção, pelo bem. Ela está na igreja, ela ganha pessoas para Jesus, para povoar o céu. Ela não é para ela, é para o Senhor. Todos os dias Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. Todos os cultos você vê eu dizendo aqui, querido, abençoa as pessoas que estão em casa, em nome de Jesus, amém? Porque eu entendo, falou que está em casa, é porque não pôde estar aqui. Alguma coisa aconteceu para que não pudesse estar aqui. Mas aquela pessoa que decide, falou, vou ficar em casa hoje. Não, estou muito cansada, vou ficar aqui em casa hoje. Deus colocou diante dela a bênção e a maldição. Mas eu estou ouvindo, pastor, a palavra do mesmo jeito. Sim. Sim, mas não há fé. Ou melhor, não há manifestação de fé, não há exercício de fé da nossa parte sem sacrifício. Não tem. Não tem. Tem pessoas que realmente não podem estar no culto. Mas tem pessoas que podem, mas não vêm, porque não querem. Entendem? Sim ou não? Glória a Deus. Querida, a bênção só tem uma fonte. A fonte da bênção é Deus. A fonte da bênção é Deus. Porque só Deus pode nos pôr sob o domínio do bem. Só Ele. Você não consegue. Eu não consigo. Eu oro. Ô Senhor, pega o abençoado, Senhor. Eu oro, Senhor, molda ele. Tem umas vezes também que eu estou muito, eu falo, Senhor, quebra ele todinho. Se é necessário quebrar, Senhor, quebra, Pai. Quebra, põe ele de joelho. Uma das orações que eu mais faço é, Deus disse que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Eu oro, Senhor, começa, Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra se cumpra sobre esse abençoado, sobre essa abençoada. Se cumpra, que o joelho se dobre, que confesse que Tu és Senhor. A bênção só tem uma fonte, Deus, porque só Ele pode nos colocar sob o domínio do bem. Amém? Aí é o seguinte, Hebreus capítulo 7, versículo 7. Sem olhar, quem pode dizer para mim?
Eu tive um pastor que eu passei 5 anos ouvindo dele o contrário dessa palavra. Todas as vezes que eu ia pedir para ele, ele falava assim, me ajuda. Ele falava esse versículo ao contrário para mim. Lá está escrito que o menor, ele é abençoado pelo maior. E esse pastor, toda vez que eu ia falar, pedir alguma ajuda para ele, ele falava assim, na tua Bíblia não está escrito que é o menor abençoando o maior? Eu falei, não, na minha não. E eu falava todas as vezes para ele, pois na minha está. Eu falei assim, então eu vou te mostrar na minha, que a minha que está certa. É o maior abençoando o menor, querido. A bênção tem uma hierarquia, amém? E qual é a hierarquia da bênção? Depende da quantidade de vezes que o vaso foi quebrado e se deixou fazer novo. Do povo que saiu lá do Egito, quem assumiu a liderança depois que Moisés morreu? Josué. Quando ele foi olhar a terra, o vaso Josué já estava pronto para tomar posse da terra? Sim ou não? Estava. Porque foram 12 espias, mais 10 é que voltaram dizendo que não. Mas Josué e Caleb voltou dizendo que sim. Que sim. Então, quando foi necessário um líder ser levantado em Israel, quem foi levantado como líder, querido? Josué. Por quê? Porque o vaso está pronto. Tem vaso que está só o caco, filho, e quer estar num lugar que não é o dele, que ele não vai ocupar, enquanto Deus não fizer ele de volta. Está só o bagaço. Mas ele está lá, não, eu quero. Não, deixa Deus te fazer. Deixa Deus tirar o Egito de dentro de você. Deixa Deus tirar os velhos conceitos. A minha Bíblia diz no Levítico, capítulo 26, versículo 10, o seguinte, que é necessário remover o queú para dar lugar ao novo. Deus, Ele está fazendo isso conosco hoje, querido. Por quê que Deus está fazendo isso? Porque olha só, nós cremos, eu creio, nós, geração eleita, nós cremos que Deus está levantando uma geração, uma nova geração, dominada pela bênção. Dominada pela bênção, dominada pelo bem. Deus está levantando essa geração. Fazem mais de 10 anos que eu profetizo isso. Deus está levantando uma geração que vai ser luz dentro da igreja que já existe. Dentro dessa igreja que já existe, por quê? Porque o conceito de abençoado foi mudado. O conceito de amaldiçoado foi mudado. As pessoas não sabem. E Deus está levantando, Deus está restaurando. Deus está esclarecendo as coisas. Deus está dizendo, olha, vocês não vão ser mais vaso perfeito. Só quando Jesus voltar. Porque aí a Bíblia fala que não abrir e piscar de olho, se você estiver vivo, o teu corpo vai ser transformado. Transformado em quê? Em vaso perfeito. Mas até lá você não consegue. Deus não vai fazer um vaso perfeito de você. Por quê? Porque não dá vaso perfeito. Só dá vaso novo. E Ele vai quebrar você todas as vezes que for necessário. Ele vai quebrar. Ele vai quebrar. E Ele vai quebrar. E Ele vai quebrar. Aí, por isso que a palavra de Deus diz, para a gente poder encerrar. Lá, capítulo 8, versículo 28 de Romanos. Por favor, abre lá comigo. Romanos. Quem encontrar Romanos 8 aí, dá um... Eu vou falar um negócio para vocês. A gente está dando a Bíblia de presente. Viu quem recebe a Bíblia aí, depois aparece com o celular, a Bíblia no celular.
Meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Você quer ter intimidade com a palavra de Deus? Faz uso disso aqui, ó. Você fica lendo na internet ou no celular, que não é a mesma coisa, não é. Olha aqui, ó. Carrega esse tijolão aqui, ó. Essa rapadura aqui, você vai crescer muito, mais do que... Amém? Você não sabe o quanto que é maravilhoso. Você pega o livro assim, você fala assim, abre Romanos, aí você já vai certinho nele assim, ó. Intimidade com a palavra. Não é pelo celular que você fica. Capítulo 8, Romanos. Glória a Deus. Mas se você não tiver como andar com a Bíblia ou trazer a Bíblia. Capítulo 8, versículo 28 diz assim, olha só, para quem está nas mãos do Senhor, para quem escolheu a bênção, para quem escolheu a vida, ele diz assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou foram chamados segundo a sua vontade. Amém? Querido, no nome de Jesus, Deus está colocando diante de nós a bênção e a maldição. A bênção e a maldição. A bênção é de ser controlados pela bênção, pelo bem. E você é controlado pelo bem, querido, quando você permite que o Senhor trabalhe na tua vida, no teu caráter. Quando você permite. No dia que eu preguei essa palavra, eu falei uma outra coisa. Ninguém é capaz de se discipular, irmão. Você sempre vai precisar de alguém. Não é o maior abençoando o menor, você sempre vai precisar de alguém te abençoando. Amém? Então, no nome de Jesus, quantos escolhem a bênção aqui, no nome de Jesus? Então, fica de pé no nome de Jesus.